vamos ver um outro caso, um caso grave, mas não com a gravidade que tem desse menino, que a gente não sabe o nome, que André Luiz poupou, mas um outro caso agora, mas uma alma que está encarnada num verdadeiro santuário, né, porque está ali envolvido, acolhido pelos pais, está em expiações difíceis, mas está ali, está acolhido, já é aquela ovelhinha que já não está perdida, já está mais perto de Jesus, mas está às voltas com as suas expiações. É como a gente, né? A gente está às voltas com as nossas. Espero que a gente consiga vencer, com sinceridade, todos nós. E aí Calderaro vai dar alguns esclarecimentos para a gente quanto aos desequilíbrios da alma. Há muito tempo assisto o Marcelo, que agora é o caso Marcelo que nós vamos ver. O Marcelo, ele é espírita, ele está na doutrina dos espíritos, mas o Marcelo sofre de epilepsia. A gente vai falar um pouquinho disso sobre essa noite. Então, há muito tempo eu assisto o Marcelo com fluidos reconfortantes. E a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Então, olha só, o Marcelo está em processo de expiação, é um rapaz que a gente vai ver que sofre de epilepsia, a gente vai ver o que desencadeia essa epilepsia dele. E outra coisa que ali é de suma importância para a gente vê que o Marcelo ele é dócil à influenciação dos espíritos e ele também encontrou na prece. Quando a gente ora, qual é o andar que a gente ativa, gente? Qual é o andar? É o primeiro andar, que é o porão, é o segundo andar, que é mais em cima, né, que é a casa em si, ou o sótão, que é o terceiro andar, o andar superior. Quando a gente está orando, qual é o andar que a gente vai buscar? Terceiro. Terceiro, né, Edith? Terceiro, a Edith falou aqui, terceiro, isso aí. Ele vai usar o terceiro andar, que é onde ele vai buscar força para levar luz para os outros andares, principalmente para o porão, que no nosso porão tem coisa para chuchu, né? Ainda bem que a gente esquece a maior parte do que está no porão, senão a gente não dava conta. E o Marcelo é assim. Mas perseveram ainda as recordações. Marcelo se recorda, vez por outra, das suas vidas passadas. Uma recordação inconsciente, mas é. Os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sobre a forma de fenômenos epileptoides, epilepsia. E aí a gente tem que, uma coisa que é de suma importância, é a gente entender a gênese das doenças. Lembra que eu falei para vocês, quando eu recorri na outra aula da semana passada, que eu usei a pergunta de número 96 do livro Consolador, onde o Emmanuel, né, vai falar das origens das nossas doenças, que a maior parte delas, né, o grosso das doenças que nós possuímos na atual existência e em outras vidas, ela parte do nosso espírito, dos erros que nós cometemos, das infrações que nós tivemos. Então, trazemos doenças nessa vida em decorrência às marcas que nós fizemos do nosso perispírito. Grande parte. Mas que também as doenças não poderiam estar só relacionadas às marcas do perispírito pela nossa má conduta, mas elas poderiam existir também por fenômenos de obsessão, ou até mesmo ser uma mescla dessas duas coisas. As marcas que já trazemos no nosso perispírito e que são potencializadas pelos processos obsessivos. E nós temos na epilepsia a mesma situação. Então, cuidado com essa coisa que a gente generaliza muito por aí, de que toda pessoa que sofre de epilepsia é um obsidiado. Provavelmente tem influência espiritual, mas às vezes não é só a influência espiritual. Tem todas essas questões das vidas passadas que estão lá marcadas no nosso perispírito e que desencadeiam o processo da epilepsia.
mesmo nos casos de uma epilepsia sem etiologia, porque a maior parte delas é sem etiologia. Foi o último item que eu botei dessa tabelinha ali para vocês. Pode falar, Lorena. Eni, a minha mãe, ela teve epilepsia e eu acredito que tenha sido por causa física, porque ela só teve a primeira crise mais ou menos quando eu tinha 6 ou 7 anos. Então, quando eu tive acesso à casa espírita, eu a levei e com o tratamento da casa, ela tomou uma outra medicação e iniciou a frequência, as atividades da casa. Congelou, Lorena. Você está congelada, eu não consigo mais te ouvir. Que ela mesmo foi de medicação e realmente ela passou a não ter mais as crises dela. E ela faleceu com 93 anos sem crise alguma. E você acha que era de causa física? Eu acredito que sim, porque se ela obteve a primeira crise dela, quando eu já tinha 6 anos de idade, pela idade dela, ou foi uma causa física ou foi uma obsessão a partir daquela época. Ok, porque não pode ser até uma mescla, né? Mas a gente não tem, às vezes, como saber com profundidade. Mas tem algumas causas físicas que eu deixei aí para vocês, tá? Como isquemia cerebral, como AVCs hemorrágicos, doenças infecciosas ou tumorais, febre muito alta pode dar convulsões, mas aí já não é mais, né, a questão da epilepsia, danos cerebrais na hora de nascer ou pós-nascimento e tudo mais, né? E ali tem uma série de coisas, né? Ferimentos, né? Traumatismos cranianos, e vai por aí afora, né? Meningite, enfim. Uhum. Vão por aí. E muitos casos, às vezes, podem ser fenômenos obsessivos, mas que a partir do momento em que a gente adentra de uma casa espírita, passa a ter uma outra vida, dependendo disso, às vezes o fenômeno desaparece por completo. É porque o tratamento espiritual a cada um que está ali frequentando, né, nós sabemos que do momento que estamos dentro de uma casa espírita, eles nos auxiliam naquilo que temos a necessidade de uma recuperação, né? Exatamente. Então, Desculpa, pode falar. Não, eu até acredito que mesmo que ela, estando dentro de uma casa espírita, frequentando, ela era frequente na casa, então eu acredito que ali ela foi tratada e realmente passou as crises e ela realmente ficou muito bem, graças a Deus. É isso que importa, e com certeza era uma trabalhadora, uma pessoa do bem, e aí conseguiu se desvencilhar, né? Então, só para a gente não taxar tudo como causa física, nem tudo como causas de obsessão, às vezes é uma mescla de situações. Então, assim, é que na doutrina, às vezes, a gente é muito taxativo, né? A pessoa chega, é obsessão, obsessão. Pode ser. Devemos tratar? Devemos. Eu acho que a gente deve sim, pelo não, deve tratar. Mas não rotular logo as pessoas, né? Nem sempre as causas podem ser obsessão. A gente vai ver que do Marcelo eram as lembranças que ele tinha de outrora. Vinha os processos de lembrança, né? A culpa vinha com tanta força que o Marcelo entrava em epilepsia, né? Então a gente vê que era dele, tá? Mas foi bom ter falado, foi bom, muito obrigada. Nada, não, amor, eu que agradeço. Ele tinha um lar protegido, né? Era comum naquela época, só quero dizer uma coisa para vocês, muitas reuniões espíritas no início eram feitas em casa. Há muitos anos atrás, né, não se tinha ainda centros espíritas. Então era comum que as reuniões espíritas se processassem dentro do lar de determinadas pessoas. Só mais tarde que as reuniões foram para uma casa espírita mesmo, e aí se fixaram-se os centros, e aí sim foi. Então, a casa do Marcelo, ele era uma casa protegida pela prece, os pais tinham compreensão também, né? Os pais amavam muito Marcelo, eles estudavam doutrinas, faziam tudo ali, o culto do evangelho do lar, enfim, era uma casa com uma proteção. Então, Marcelo, ele estava passando por todo aquele processo, mas ele não estava sozinho, ele estava com almas amigas. Então, quando a gente está com almas amigas, passar pelos processos é um pouco mais fácil. Então, vamos ver lá.
E aí o processo de cura. A gente vai vendo, lá, tem voltado os ataques noturnos, né? Querem saber, o Calderaro quer saber, sobre a situação do rapaz. Não. A proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade, então a vontade dele está em ação, né? A vontade está em ação. No terreno da aplicação prática das lições recebidas, então ele estava procurando praticar aquilo que ele estava recebendo, não era só uma teoria, ele estava tentando viver. Sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, volto às perturbações com intensidade. Nessa fase nociva, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. Então, toda vez que o Marcelo ele acessa o andar do espiritualizar-se, que é o terceiro andar, ele consegue equilibrar-se mais e fica mais tempo sem as crises, sem as convulsões. Então, olha que interessante a gente vê que o Marcelo está no processo de cura. Ele está no processo de cura, porque a cura é um processo. A gente quer ficar curado assim, ó, pirlim, pim, pim, mas o Marcelo está no processo de cura. Ele mesmo está construindo a cura dele cada dia que passa. Isso aqui é só para reforçar, né? E eu botei aquela frase ali do Evangelho: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Só assim, né, que nós vamos conseguir criar novos hábitos e novos automatismos. E com isso a gente vai saindo dos nossos processos de doença e adquirindo a saúde física cada vez mais. E esse era o lema do Marcelo. Ele tinha tanta vontade que ele tentava colocar em prática todo dia. Mas ele também tinha altos e baixos, porque ele ainda tinha, às vezes, as crises à noite. Então, vê de novo o alto e baixo? Então, se a gente ficar esperando ser perfeito para fazer qualquer coisa, gente, vai ser difícil, a gente não vai fazer nada. Então, é preciso que a gente arregace as mangas e faça. É melhor tentar fazer e se errar, depois consertar, do que não fazer nada e ficar esperando a vida acontecer. Então, o Marcelo estava lá, na luta dele. Tem como, quase todos nós, a gente vai ver as causas dele, da epilepsia dele. Tem como, quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Marcelo teve muita autoridade em outra vida, excessos de autoridade. Excessos de autoridade em outras vidas não é moleza. A gente acaba usando e abusando, essa é a verdade. Cargos de mandos em outras vidas, é isso que deixou a gente nos ciclos reencarnatórios de dor. E aí ele vai. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Foi um déspota, infelizmente. Mas erro que a maioria de nós, se teve cargos de mandos em outras vidas, nós fizemos coisas muito semelhantes, talvez não tão graves, mas muito semelhantes. Senhor de vigorosa inteligência, era um homem muito inteligente, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer, ou seja, era déspota mesmo, pisava e deixava para lá. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo, então, né? É um problema, a gente está vendo o absolutismo no mundo tentando vir de novo com o nome de fascismo. Quero só chamar a atenção de vocês, isso em diversos países, isso é importante a gente ter essa noção do que está acontecendo no mundo. E eu só quero dizer para vocês que eu não sou da esquerda nem da direita, quem me conhece já sabe disso. Eu posso falar à vontade de qualquer um dos lados, eu não estou presa a nenhum dos dois lados, não estou presa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa rever. E intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Então, o abuso do poder mais tarde se refletiu nele e era isso que ele estava colhendo. Chegada a colheita da nefanda Nessie, experimentou sofrimentos atrozes
inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Porque assim a gente usa mal o poder, manda mal, se torna um tirano, e aí a gente cria grandes inimigos que ficam esperando a gente. Assim que a gente desencarna, vai lá e busca a gente. Então, é isso daí. Por quê? Porque o remorso, por quê? Né? Ele sentia a culpa, o remorso, estava dentro dele, a culpa. Inconscientemente, a gente carrega muita culpa. Por isso a importância de se conhecer, porque às vezes a gente tem culpa e nem sabe que aquilo que a gente tem é culpa. A gente está repetindo padrões na nossa vida e não observa que a gente está se sentindo culpado. E culpado de quê? A gente só vai saber se a gente se conhecer. Porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. No fundo, o pano de fundo de todas as obsessões sem tirar e nem pôr é a culpa. Nós já falamos disso aqui inúmeras vezes. É a culpa. A culpa que geralmente está inconsciente em nós, que só vai vir para o consciente através do processo de autoconhecimento e reforma íntima. Então, por isso a importância do autoconhecer-se. Senão, eu não sei. Eu não sei. Eu estou me sentindo ali culpado, estou me martirizando, mas pelo quê? Né? Se eu não faço essa pergunta, se eu não me conheço, se eu não me observo, eu vou agindo dessa forma. Então, por que o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor? E o nosso amigo trazia a consciência fustigada dos remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no assim logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Então, olha só, durante os mandos e desmandos, ele já foi fazendo marcas no perispírito, porque ser uma pessoa cruel, ser um déspota, isso não é infringir as leis de Deus? Se isso é infringir as leis de Deus, tudo que infringe a lei de Deus pode fazer uma marca no meu perispírito, se houver uma durabilidade, se houver repetições desse processo dentro da minha vida. Então, o que aconteceu com o Marcelo? Isso foi tão marcante, tão intenso, que há duas formas de marcar o perispírito: pela intensidade das coisas vividas ou pela repetição delas. Pelo visto, o Marcelo foi uma mistura das coisas. Isso acabou marcando o perispírito do Marcelo. Então, ele já desencarna com a marca do perispírito. E aí ele vem, numa próxima vida, suscetível do ataque epiléptico, mesmo que nos exames físicos dele não acusa nada, mas a marca está lá, ó, no perispírito. Então, há um problema. Vamos lá? Vamos continuar? Isso quer, então, dizer que o fenômeno epileptóide, o André Luiz começou a falar e não deu nem tempo, o Calderaro entrou. Muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo. Muito raramente. Raramente uma pessoa que tem epilepsia, você vai olhar, ela não tem nenhum problema em lugar nenhum. Por isso que é sem etiologia. Eu botei nos slides lá atrás. Ele não tem nada. Não tem nenhum problema cerebral. Nada. Nada que justifique ela ter aquela questão. Então, ele coloca, muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça e etc. Né? Elucidou o assistente cortando-me a observação reticenciosa. E geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico. Por isso que a maioria das crises de epilepsia são sem etiologia. Não tem nada no corpo físico. A enfermidade está na alma. Na alma. Que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Então, fica lá. O remorso está lá marcando das atitudes errôneas, está de uma forma inconsciente, e que estão sendo projetadas no corpo físico. E aí, por isso que o Marcelo tinha as crises de epilepsia. E aí a gente vai ver como que ele pode sair dessa, pelo processo que ele já está fazendo, pelo esforço em viver os ensinamentos que ele já conheceu. Isso não é autoconhecimento e reforma íntima? É você se conhecer e tentar viver o novo dentro da sua vida. Quebrar o automatismo errado de outrora. Deixar de ser déspota. Deixar de curar a culpa.
Paulo de Tarso era um homem arrogante antes de encontrar o Cristo? Foi, pois é, ele foi. Mas o que ele fez? Depois que ele encontrou o Cristo, ele começou a usar a autoridade de forma diferente. Né? Então, a gente vai vendo situações pela história. Qual o fator que desencadeia no Marcelo a epilepsia? E a conversa a meio, porque o Marcelo está fora do corpo, né? E a conversa a meio quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão míseros transeúntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras? Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito, arregalou os olhos desmensuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade e, desprendendo-se, célere de nossos braços, correu, desabalado, retornando ao corpo. Então, a mera aproximação de duas entidades fez com que o Marcelo, imediatamente, né, de uma forma inconsciente, lembrou dos débitos dele do passado, e aí o que acontecia? Entrava o fenômeno de epilepsia. Então, bastou dois vultos próximos, duas entidades passarem pelo Marcelo, se aproximarem dele, para que ele imediatamente lembrasse, de uma forma inconsciente, né? Inconscientemente viesse tudo aquela recapitulação na vida dele. Fui um déspota, desencarnei, fiquei obsidiado anos e anos nos umbrais, provavelmente, né? Sofri, e aí desencadeava uma crise. Mas era física? Não. Era recordações do Marcelo. Bastava entidades desencarnadas se aproximar. Né? Então, vamos ver aqui. Bastava as entidades se aproximar para o Marcelo começar. A gente viu na outra aula, não sei se vocês estão lembrados, as questões das obsessões. Das causas atuais, que são aquelas que nós promovemos no atual momento. Eu dei exemplo de atitudes físicas e de atitudes morais. Física, vamos supor, eu gosto de beber. Vem um espírito ali, aquela ali, eu gosto de beber, eu também gosto, vou encostar nela. Às vezes o espírito não tem ligação nenhuma comigo, ele só se aproximou porque ele gosta de beber, eu também bebo, então ele se aproximou. Dei causas morais também para falar dessas causas fortuitas. Gosto de fazer fofoca. Quando a gente desencarna, se a gente é fofoqueiro, a gente não deixa de ser fofoqueiro. Né? Aí a Enir gosta de fazer fofoca. Passa um espírito fofoqueiro desencarnado, nossa, ela gosta de um assunto, eu também gosto, eu vou encostar nela. Né? Foi uma brincadeira, mas é para a gente lembrar. Tem as causas passadas? Tem. São as vinculações que nós temos no passado, que nós criamos laços magnéticos de ódio, através de um comportamento nosso na contramão das leis. Como eu disse, a gente fez laços de amor, mas a gente também fez laços de ódio. E aí, então, basta a proximidade do nosso obsessor para que tudo comece. E isso era o que acontecia com Marcelo. Bastava as entidades aproximarem dele, que ele imediatamente entrava na crise convulsiva. Tinha como Marcelo se libertar? Totalmente, nessa vida. Totalmente. Porque não havia uma lesão física. Então tem muita chance do Marcelo, tanto é que ele diz que no início é promissor a melhora total dele, não disse? Lá na frente. Então tem muita chance do Marcelo se desvencilhar totalmente desse processo dele. No caso dele, caso específico, é um caso puramente espiritual, é um caso obsessivo. Tá? Mas às vezes pode vir mesclado, ok? Vamos lá? É indispensável penetrar a alma, devastar a cerne da personalidade. Então, é indispensável a gente se conhecer. Se a gente não se conhecer, a gente não se cura de nada, nem da epilepsia, nem da gripe, nem de coisa nenhuma. Melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo.
Então, ele é um médico. Qual a medicação que Jesus trouxe para a gente? A medicação do amor. Que não é fácil a gente tomar essa medicação, porque se fosse algo que a gente tomasse, amanhã de manhã a gente já estava cheio de amor, mas não é assim. O ensinamento de Jesus é que vai nos transformar em pessoas amorosas. Então, não é pegar... Senão a gente rasgava o Novo Testamento e comia, né? Porque aí amanhã de manhã a gente estava amoroso, né? Mas não é assim. É pegar os ensinamentos de Jesus e botar em prática, era o que o Marcelo estava tentando. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células, dando os remédios, né? No entanto, é mistério intervir nas origens da perturbação. Então, é mistério que a gente vai na causa das doenças. Que bom que tem os remédios, né? Mas é mistério que a gente vai na causa e a causa está dentro da gente. O caso do Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide. É dos múltiplos, que tem muita mais coisa. Por isso que eu falei, não vamos taxar tudo como uma coisa só. Para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexo. Então, o Marcelo tinha uma lesão perispiritual não física, que ao aproximar-se os obsessores, vinha o ataque da epilepsia. Porque muitos de nós somos obsidiados, mas a gente não sofre de epilepsia. Mas ele fez essa lesão lá, por causa do abuso da autoridade. Ele lesou lá o cérebro perispiritual dele de alguma maneira. E que isso desencadeia aqui no corpo físico um ataque da epilepsia. Vai melhorar? Vai. Marcelo, tem chance de curar? Tem chance de curar. Tá? É uma lesão que tem como curar. Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com Cristo. Trabalhamos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. Então, vá e não erre mais para que não te suceda coisa pior, não é assim? Então, se a gente está aqui tentando se corrigir, trabalhando para Jesus, nós todos alcançaremos a libertação das nossas mazelas, todos, sem exceção, e nós conseguiremos, sem sombra de dúvida, alcançar o reino dos céus ou o reino de Deus que Jesus tanto falou. O retorno para a casa do Pai depende de cada um de nós, do esforço de cada um, individualmente, que vai resultar num esforço coletivo. Então, é assim que nós vamos poder nos transformar e levar essa boa transformação para o mundo. Primeiro começa na gente, para depois potencializar no mundo, porque é a minha transformação pessoal, é a transformação pessoal de vocês. Somados, a gente faz um mundo melhor. Mas tudo começa na gente. E aí, esse sorriso lindo de nosso Senhor Jesus Cristo, essa imagem de Jesus, né? Para a gente se encher de força, de fé e de esperanças, para a gente não desistir, mesmo que a gente suba 3 degraus e desça 2, não importa. Sobe tudo de novo, amanhã de manhã, se for preciso. Mas não desiste, tem que ser brasileiro. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem que ser assim. E não esperem ser imperfeitos para fazer nada. Não tenham vergonha de errar. Errar faz parte de todos nós. Mas é errando que a gente vai buscando os acertos. Né? Essa imagem realmente é muito linda. Eu também adorei essa imagem. Essa imagem vai nos slides para vocês, tá? Para vocês poderem curtir essa imagem, levar Jesus cada vez mais para dentro de nosso coração, nos amarmos ao máximo que a gente der conta. Eu sei que é difícil, eu também tenho as minhas dificuldades, iguaizinhas as de vocês, eu não estou diferindo de nada. Acho que a minha única diferença é que eu tenho cara de pau de falar. Mas, de falar, né? Falar para vocês, falar em público, é isso que eu quero dizer, é a única diferença, é a cara de pau. Mas o resto, a gente está todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, tentando. E é junto que a gente vai encontrar mais força para vencer. Juntos a gente vence, pode ter certeza. Tá? Boa noite a todos. Como é que é, Edith?
A união faz a força, a Edith está falando aqui, e é verdade. A nossa união vai fazer a nossa força. E tomara que todos nós venhamos a conseguir ingressar no planeta de regeneração para a gente fazer esse trabalho junto de retorno à casa do Pai. Vai ser muito bom. Leida, você pode fazer a nossa prece final? Posso. Então, por favor. Gente, antes da prece final, só uma palavrinha. Eu, semana que vem, não vou dar aula. Eu estarei dando palestra. Eu vou enviar para vocês o cartaz, né, o postzinho da palestra, e a palestra vai ser dada num centro, que é daqui do Morém, mas é um centro, acho que mais fechado, eles dão palestra pelo Zoom, não é pelo Google Meet, não. Aí eu vou depois deixar tudo lá no nosso grupo, quem quiser assistir, ok, quem não quiser também fica super à vontade, tá bom? É só para justificar o porquê que eu não vou poder dar aula. Enirra, que horas será essa palestra? Eu não sei de cabeça agora, Lorena, eu vou botar lá no grupo, tá? Mas eu sei que vai ser no horário da nossa aula. Eu não sei se é em torno de 18h30 até 7h30. Eu não sei muito ao certo, mas eu vou botar isso lá no... Eu sei que é no meio do caminho da aula, por isso que eu não vou poder dar aula. Eu vou botar lá no nosso grupo, tá? Tá bom, Depois eu obrigada. publico lá. Pode falar, Leila, por favor, pode fazer. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, nosso irmão maior, médico das almas, aos demais amigos da espiritualidade, aqueles encarnados que conviveram conosco, que convivem conosco, bem como também aqueles que já estão na pátria espiritual, mas que também velam por nós. Agradecemos. Através dos ensinamentos que aprendemos na aula de hoje, bem como também dos ensinamentos das nossas leituras, do nosso dia a dia, favorecendo assim que possamos despertar para a nossa consciência de vida, auxiliando-nos para um futuro melhor. Agradecemos pela família que temos, que nos favorece o nosso ir e vir, do nosso processo evolutivo, bem como também trabalhando os nossos sentimentos de forma sempre adequada e moralizadora. Enfim, queridos amigos, pedimos que possa velar pelos nossos lares, que possa também envolver-nos de paz e harmonia, felicidade, dando-nos força, coragem e sabedoria para prosseguir, sempre quando um obstáculo venha surgir, que possa amparar os nossos familiares, possa envolver-nos de amor a todos aqueles, Senhor, que almejamos e a todos aqueles que estamos no intuito de auxiliar e de arrebentar essa corrente de dor, de angústia, de remorso, em que em algum momento da nossa trajetória evolutiva, nós ali nos deparamos e freamos o nosso processo evolutivo. Muito obrigada pela ajuda constante que tem nos dado e que o seu amor possa nos favorecer nessa semana que se inicia e que possa, Senhor, a todos aqueles que vão ao teu encontro, possam também se sentir amparados. Obrigada mais uma vez pela saúde que temos, pela lucidez da mente, pelo nosso corpo sadio que nos favorece irmos em busca do que almejamos para o nosso bem. E que envolva cada um de nós, a cada irmão aqui presente, que assim seja. Assim seja.